maior escândalo político de todos. Conluio e conspiração nos mais altos níveis contra o presidente Trump. Agora, a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, revela o que este público já sabia o tempo todo. Uma cabala de altos funcionários, liderada pelo então presidente Barack Obama, pelo diretor da CIA John Brennan e por Hillary Clinton, entre outros, levou o mundo a uma verdadeira caça às bruxas para tentar derrubar seu inimigo político, Donald Trump, sem se importar com as consequências ao longo do caminho. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, agora pede processos, revelando documentos desclassificados da investigação fabricada sobre a suposta ligação com a Rússia, que, segundo ela, detalham uma conspiração traiçoeira de autoridades do alto escalão da Casa Branca de Obama para impedir a posse do presidente eleito Donald Trump. A conspiração incluiu Barack Obama, John Brennan, James Clapper, Hillary Clinton, Joe Biden, Jim Comey e Susan Rice, que promoveram uma história inventada de que o presidente Trump teria conspirado com a Rússia para vencer as eleições de 2016, para que esse grupo não perdesse o controle do poder. Tudo isso exatamente como o então presidente do Comitê de Inteligência, Devin Nunes, o membro do Comitê Judiciário, John Ratcliffe, e o próprio presidente Trump nos disseram tantas vezes desde o primeiro dia. O que isso significa é que se trata da inteligência original, os motivos originais pelos quais a investigação de contra-inteligência foi iniciada. Agora, isso é realmente importante para nós, porque uma investigação de contra-inteligência utiliza as ferramentas dos nossos serviços de inteligência, que não deveriam ser usadas contra cidadãos americanos. Então, há muito tempo queremos saber, bem, que tipo de inteligência vocês tinham que realmente levou a essa investigação? O que descobrimos agora, depois que os investigadores analisaram, é que, na verdade, não havia nenhuma inteligência. Como ex-promotor federal, minha opinião é que desclassificá-los não exporia nenhuma informação de segurança nacional, não exporia nenhuma fonte ou método. Isso exporia certas pessoas do Departamento de Justiça e do FBI do governo Obama e suas ações e as medidas tomadas para ocultar fatos materiais do Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira. Quão envolvido estava John Brennan? Totalmente envolvido. Ele estava totalmente envolvido. Na minha opinião, John Brennan foi um dos arquitetos. Você olha para o Brennan, olha para o Clapper, olha para todos eles, mas no fim das contas o presidente sabia de tudo. O presidente sabia de tudo. O presidente Obama e o vice-presidente Biden, eles sabiam de tudo. E Comey, Brennan e Clapper, todos eles foram terríveis e mentiram para o Congresso. Eles espionaram minha campanha, o que é traição. Eles espionaram tanto antes quanto depois de eu vencer. Agora comigo está a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard. Diretora, muito obrigado por estar aqui esta manhã. Bom dia, Maria. Obrigada. Qual foi a coisa mais comprometedora que você descobriu depois de analisar todos esses documentos desclassificados? Maria, as implicações disso são, francamente, nada menos que históricas. Mais de 100 documentos que divulgamos na sexta-feira realmente detalham e fornecem evidências de como essa conspiração traiçoeira foi dirigida pelo presidente Obama apenas algumas semanas antes de ele deixar o cargo, depois que o presidente Trump já havia sido eleito. Isso não é uma questão de democratas ou republicanos. Esta é uma questão tão séria que deveria preocupar todo e qualquer americano, porque tem a ver com a integridade da nossa República Democrática. O que vimos acontecer aqui, como detalhado nos documentos que divulgamos, foi que tínhamos um presidente em exercício dos Estados Unidos e seu gabinete e equipe de liderança, para ser franco, que não estavam satisfeitos com o fato de o presidente Trump ter vencido a eleição, que o povo americano havia escolhido Donald J. Trump para ser o próximo presidente e comandante em chefe dos Estados Unidos. E então eles decidiram que fariam tudo o que fosse possível para tentar minar a capacidade dele de cumprir o que os eleitores incumbiram o presidente Trump de fazer. Então, criar essa peça de inteligência fabricada que afirma que a Rússia ajudou Donald Trump a ser eleito contradizia todas as outras avaliações feitas anteriormente nos meses que antecederam a eleição, que diziam exatamente o oposto, que a Rússia não tinha nem a intenção, nem a capacidade de tentar, entre aspas, hackear a eleição presidencial dos Estados Unidos.
Então, o efeito do que o presidente Obama e sua equipe sênior de segurança nacional fizeram foi subverter a vontade do povo americano, minando nossa República Democrática e colocando em prática o que seria, essencialmente, um golpe de Estado que duraria anos contra o presidente Trump, que foi devidamente eleito pelo povo americano. Sim. E eu quero voltar a algo que Devin Nunes disse, que é exatamente o que você está dizendo agora. E ele disse: depois de toda a nossa investigação, descobrimos que não havia nenhuma inteligência. Não havia realmente nenhuma informação indicando que Trump havia coludido com a Rússia. E o que aconteceu? Porque havia um relatório diário presidencial que era apresentado ao presidente Obama todos os dias. E todos os dias dizia a mesma coisa. Não temos evidências de conluio. Não temos evidências de que a Rússia fez isso com Donald Trump. Então, o que aconteceu? Como eles conseguiram fazer o público acreditar, e metade do público acreditou, que Trump realmente havia coludido? Bem, é o seguinte, Maria. Quando você olha para as avaliações que foram feitas, não apenas por um elemento da comunidade de inteligência, mas no meu papel como diretor de inteligência nacional, eu supervisiono 18 diferentes elementos da comunidade de inteligência. E nos meses que antecederam a eleição de novembro de 2016, a comunidade de inteligência concordou que não havia nenhuma informação que indicasse que a Rússia estava tentando hackear a eleição em favor de qualquer um dos candidatos. As evidências mostraram, a inteligência mostrou que, novamente, a Rússia não tinha nem a intenção, nem a capacidade de impactar o resultado da eleição dos Estados Unidos. Então, foi muito marcante quando olhamos novamente para os documentos que eu desclassifiquei e divulguei, que mostram que houve uma mudança no início de dezembro, na primeira semana de dezembro. Novamente, outro documento foi produzido pelo Comitê de Inteligência, um briefing diário do presidente que estava consistente com todas as outras avaliações feitas anteriormente, até a eleição. A Rússia não tentou afetar o resultado das eleições americanas. Sim. Isso nunca foi publicado. Horas antes de ser incluído no resumo diário do presidente Obama, o documento foi retirado por um alto funcionário da inteligência que disse que precisavam retirá-lo porque haviam recebido novas orientações. No dia seguinte, foi convocada uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, reunindo todos os principais líderes do gabinete do presidente Obama, e o tema apresentado era um assunto sensível. As tarefas que saíram daquela reunião vieram do presidente Obama, que instruiu a comunidade de inteligência, e depois do diretor do ODNI de Obama, Clapper, para produzir um documento, para produzir uma avaliação de inteligência que detalhasse não se, mas como Moscou afetou o resultado da eleição que já havia ocorrido, elegendo Donald Trump para a presidência. Este documento, que eles publicaram em janeiro de 2017, foi a base fundamental que continuaram a referenciar repetidas vezes para implementar esse golpe de anos contra o presidente Trump. Agora, eu sei que Devin Nunes divulgou o relatório Nunes e muitos outros relatórios depois disso para indicar tudo o que você está dizendo. E eu acho que o pior dos piores relatórios, as verdadeiras evidências, são os relatórios mais recentes, certo? Os últimos relatórios são os piores que vamos ver. E eu entendo que talvez haja mais coisas que você vai divulgar na próxima semana. E me disseram que foi por isso que eles invadiram Mar-a-Lago, que eles queriam encontrar os documentos Trump-Rússia que indicavam que não havia absolutamente nenhuma conivência e que não havia evidências nem mesmo para iniciar tal investigação. Mas Trump não tinha isso lá em Mar-a-Lago e foi por isso que invadiram a casa dele em 2022. Isso está correto? Eu não tenho detalhes sobre as especificidades da operação em Mar-a-Lago, da própria invasão. Essas informações estão sob posse do FBI, mas não tenho dúvida de que essa avaliação da comunidade de inteligência que o presidente Obama ordenou que fosse publicada continha um documento de inteligência fabricado. É pior do que simplesmente a politização da inteligência.
Foi uma inteligência fabricada que buscava alcançar o objetivo do presidente Obama e de sua equipe, que era minar a presidência de Trump e subverter a vontade do povo americano. Então, sim, na próxima semana vamos divulgar informações mais detalhadas sobre como exatamente isso aconteceu e até que ponto essas informações foram ocultadas do povo americano, escondidas de autoridades que estariam em posição de fazer algo a respeito. E esse é realmente o ponto aqui que eu acho que é o mais importante, Maria, e você disse isso na sua abertura. A responsabilização é essencial para o futuro do nosso país, para que o povo americano tenha qualquer senso de confiança na integridade da nossa República Democrática. Responsabilização, ação, processo e indiciamentos para aqueles que são responsáveis por tentar roubar nossa democracia são essenciais para garantir que isso nunca mais aconteça em nosso país. Sim. E eu quero falar sobre isso agora porque eu ouvi falar sobre um encaminhamento criminal. Você está encaminhando isso como uma questão criminal? Estamos encaminhando todos os documentos que descobrimos para o Departamento de Justiça e para o FBI como um encaminhamento criminal. Sim. E você acredita que veremos processos judiciais? Quero dizer, nosso público quer saber para onde essa história vai a partir daqui. Veremos algum dia alguém sendo responsabilizado por essa mentira incrível ao povo americano? Eu farei tudo o que puder e nós temos delatores, na verdade, Maria, que estão vindo a público agora depois que divulgamos esses documentos, porque há pessoas que estavam por perto, que trabalhavam na comunidade de inteligência naquela época, que ficaram tão indignadas com o que aconteceu. Estamos começando a ver alguns deles saindo das sombras aqui porque eles também, assim como você, eu e o povo americano, querem ver a justiça sendo feita. Então vamos fornecer tudo o que temos, tudo o que continuarmos a reunir ao Departamento de Justiça com esse objetivo e essa finalidade direta. Devem haver acusações formais. Os responsáveis, não importa o quão poderosos eles sejam ou eram naquela época, não importa quem esteve envolvido na criação dessa conspiração traiçoeira contra o povo americano, todos devem ser responsabilizados. Então, só para ficar claro, você espera que haja acusações formais e processos judiciais? Eu não sou advogado. Na minha opinião, temos as evidências necessárias para seguir em frente e fazer justiça. Sim, para processar e indiciar os responsáveis. E eu quero realmente destacar quem é o responsável, porque falamos sobre os níveis mais altos, Barack Obama, John Brennan, James Clapper, mas também temos que analisar coisas como, você acabou de descobrir tudo isso, por que Durham não descobriu? Por que Mueller não o encontrou? Ok. E os juízes da FISA? Porque quando você olha para essa conspiração sediciosa que visa derrubar o governo do Zimmermann e um presidente eleito, você tem que considerar também as vestes pretas. Você tem que olhar para os juízes da FISA. E quanto ao fato de que o juiz que deu apenas um tapinha no pulso de Kevin Klein-Smith, que era o agente do FBI que mentiu em um documento oficial sobre Carter Page, que foi espionado por um ano, esse juiz é o juiz James Boasberg. Ele ainda está em sua mesa e ainda está tentando impedir a agenda de Donald Trump. Então, e quanto ao grupo mais amplo de pessoas que também estão envolvidas? Maria, isso é de uma consequência histórica tão grande que não pode ser limitado a uma, duas ou três pessoas diferentes. Você acabou de expor as implicações e os efeitos do que realmente aconteceu e acho que você está realmente deixando claro o que estamos nos referindo quando falamos sobre o Estado profundo. É algo de grande alcance. Essas são pessoas que têm a intenção de minar a vontade do povo americano e de tentar, no fim das contas, a se colocar acima da nossa democracia. E é por isso que é tão importante que continuemos nesse caminho, que continuemos muito focados. Eu questiono as mesmas coisas que você está perguntando aqui. Eu não sei como é. Sim, coloquei minha equipe nisso. Estamos trabalhando nisso nos últimos meses. Estou nesse cargo de diretor de inteligência nacional há cerca de 6 meses. Eu não sei qual é a desculpa daqueles que supostamente investigaram isso anteriormente, seja o Durham ou outros, que eles não conseguiram conectar os pontos e, no fim das contas, mostrar a verdade ao povo americano.
O presidente Trump deu um mandato de máxima transparência e é exatamente isso que estamos fazendo. O povo americano precisa ver a verdade e vamos continuar fazendo isso todos os dias em que eu estiver aqui. Igualmente revoltante foi o fato de termos as anotações manuscritas de John Brennan. Eu relatei sobre isso na época. A CIA informou ao presidente Obama que os russos estavam cientes que Hillary Clinton teve a ideia de culpar os russos e trabalhar com Trump para vencer a eleição. E nós realmente vimos suas anotações manuscritas. Então, há evidências de que, mais uma vez, todas aquelas pessoas que supostamente eram conselheiros especiais, conselheiros independentes, foram ignoradas, certo? Robert Mueller, John Durham. Isso mesmo. Eu realmente não consigo entender. Não há explicação racional ou lógica para o fracasso deles. A única conclusão lógica que posso tirar disso, Maria, é o que você está sugerindo aqui diretamente, que houve uma intenção direta de encobrir a verdade sobre o que aconteceu, quem foi o responsável e toda a rede de como essa conspiração sediciosa foi arquitetada e quem exatamente foi responsável por executá-la. Então, no fim das contas, precisamos olhar para Pam Bondi. É essa a pessoa que, no final das contas, vai nos responsabilizar? Pam Bondi? Procuradora-Geral Pam Bondi, diretor do FBI, Kash Patel, é responsabilidade deles reunir todas as evidências, tanto as que divulgamos quanto os fatos que já eram conhecidos anteriormente, as informações que continuarão a surgir e a seguir adiante com esse processo e essas acusações. Tudo bem. Estamos de olho nisso e vamos acompanhar. Diretor, muito obrigado por nos trazer essas informações. Obrigado, Maria. Agradecemos seu tempo.